Chegamos então ao último módulo do Prospera Mais para o desenvolvimento da sua oportunidade de negócio. Então, o que nós vamos estar vendo nesse módulo? Nós vamos descobrir quanto que vem de grana para o seu bolso, qual é o lucro que você vai ter, se esse negócio realmente faz sentido colocar no mercado ou não. Ou seja, tudo isso que nós desenvolvemos até aqui é para você não ter que pagar para ver. A gente pode simular tudo aqui e se realmente faz sentido, vamos ganhar grana, a coisa vai bombar em termos financeiros, a gente coloca no mercado. Se não, a gente pode justamente voltar e colocar outra oportunidade de negócio e desenvolver tudo novamente. Então a ferramenta, gente, ela pode ser revisitada muitas vezes e você pode colocar uma oportunidade de negócio, coloca no mercado. Daqui a pouco você pode testar outra e reutilizar essa ferramenta. Então é maravilhoso, é uma ferramenta que você vai ter para a tua vida inteira. E não esqueça, de tempo em tempo, o mundo muda, a fila anda, ela não é? Eu vou atualizando essa ferramenta e vou colocando lá. Como o seu acesso é vitalício, revisita lá. E aí eu vou até escrever aonde foi mexido para você poder ter uma ferramenta cada vez mais atualizada e de acordo com o que o mercado está demandando. Sem mais delongas, gente, vamos começar esse módulo então, vamos ver a grana que vem para o nosso bolso. Vamos para lá. Você já sabe, mas não custa lembrar. Para fazer todos os cálculos financeiros, você tem que acessar a abinha de número 7, que é aquela que está escrito lá, quanto que eu vou ganhar. Lá existem todos os cálculos, as simulações, os indicadores financeiros para a gente tomar sempre a melhor decisão, que é quanto que de grana vai vir para o nosso bolso. É ou não é? Mas antes de falar da ferramenta, eu quero comentar com vocês aqui alguns detalhes importantes sobre finanças. Até para dar uma ênfase, porque muitas empresas quebram, fecham, não conseguem ter lucro, trabalham iguais assim, uns condenados aí e no fim do mês não sobra nada. A gente só consegue trocar 6 por meia dúzia. Será que a vida tem que ser desse jeito? Claro que não, gente. Se está desse jeito, é porque a tua parte financeira está mal feita, está mal estruturada. Então agora que nós temos uma ferramenta bem feita, com metodologia, não podia ser diferente essa última parte. Tem que ser bem detalhado, porque o teu sucesso está aqui, é o teu tempo e o seu dinheiro que está envolvido. Então eu quero fazer algo que você entenda completamente de números e saiba tomar as melhores decisões. Antes de entrar então na ferramenta, vamos a alguns detalhes financeiros aqui, algumas analogias que fazem muito sentido para você e vão dar clareza para tudo que a gente vai ver. Primeira coisa, como que eu sei que eu estou ganhando dinheiro na minha oportunidade de negócio? Pensa aí. Para saber se você está ganhando dinheiro ou não, concorda que não tem muito milagre? Nós vamos ter que saber dos números do negócio, nós vamos ter que fazer os cálculos financeiros e a gente vai ter que gerar os indicadores. Não tem milagre. Nunca faça o seguinte: vamos pôr aí no mercado e aí depois a gente corre atrás, a gente tenta achar cliente, a gente vende. Não, não faça isso. Porque se você fizer isso, eu já vou dizer para você o final. E olha que eu nem sou vidente, hein? O final vai ser fechar. Você vai fechar, você vai quebrar e vai voltar a trabalhar para alguém. Acabou aquele papo do destino financeiro está na tua mão, na palma da tua mão, vai estar na mão lá do terceiro. E o terceiro faz o que ele quiser e lucra quanto ele quiser. Então, se ele fizer a parte financeira melhor que você, ele vai se dar bem e você vai se dar mal. Tá entendido, gente? Então, isso é importante. Por isso que eu estou dando aqui uma ênfase. Bora lá. Cuidado. Às vezes, entrar dinheiro na empresa não quer dizer que você está lucrando. É exatamente isso. Lembra quando nós fizemos lá no módulo 0 aquela equação da empresa que era vendas menos custos igual a caixa e lucro? Agora vamos retomar aquilo. O dinheiro está entrando na empresa. Só que no final do mês, eu pago todas as contas. Vamos supor que você tenha uma loja de varejo e venda produto. Paguei todas as contas com aquela grana que os clientes pagaram, que nós vamos chamar de caixa. Então a empresa gerou um caixa, certo? Aí eu vou comprar um segundo estoque. Aí eu percebo que eu não consigo comprar a mesma quantidade do primeiro estoque. Eu compro menos, porque faltou grana. Se está dessa forma, se aconteceu já isso com você, você tem um problema financeiro. Que podem ser ou o preço está errado, você está cobrando pouco pelo que você está vendendo, porque não cobra os custos, ou os teus custos estão muito altos. Você está gastando demais e o que você está vendendo não está subsidiando a estrutura da empresa. Ou pode ser os dois, aí é o pior dos mundos, é tudo de ruim mesmo. Por isso que você tem que entender do negócio. Não quer dizer que os clientes estão comprando que você está lucrando, são coisas diferentes. Para uma empresa ser saudável, eu tenho que gerar caixa, esse caixa tem que pagar toda a estrutura da empresa e sobrar ainda uma grana. Essa sobra é o lucro. Então é isso que nós estamos buscando. E é isso que a ferramenta vai calcular e vai te dar quanto que você vai ganhar. Tá entendido? Bora lá então. Tá bom, mas Francis, o que eu devo fazer para saber quanto que eu vou lucrar? Simples, como eu já comentei. Tem que fazer os cálculos, as simulações financeiras e gerar os indicadores. Tá bom, Francis, mas eu vou gerar que indicador?
Olhem, o indicador mais utilizado para medir lucro nas empresas é o ROI. Ah, mas Franz, isso é só para empresa grande. Gente, esquece esse pensamento de empresa grande. Aqui, a grande maioria das pessoas que está desse lado da câmera aí, são todas pessoas que vão gerar empresas pequenas. A tua empresa pode crescer muito e virar uma empresa maravilhosa, grande. Até desejo que aconteça isso para você. Good vibes aqui. Eu quero que realmente você tenha sucesso. Por isso que eu desenvolvi, por isso que eu estou me dedicando aqui. Porque eu quero o seu sucesso também. Então, olha só. O ROI, ele é utilizado em qualquer tamanho de empresa. E ele mede o quê? A taxa de lucro. É como o ROI que você vai saber quanto que está vindo para o teu bolso de grana. Paguei toda a estrutura, sobrou? Esse é o ROI. Vamos saber então como é que nós vamos calcular isso. Vamos entendendo aqui, passo a passo, até a gente chegar lá. Próximo. Legal, Francis, mas como é que eu faço esses cálculos? Tranquilo. Para você fazer esses cálculos, você vai precisar de algumas informações, que são elas. Primeira coisa, clientes. Lembra lá no nosso passo número 4, ao qual a gente definiu ali o market share, nós falamos de preço, de recorrência de cliente. Então, dali vão sair informações importantes para a gente fazer os cálculos. Não tem caixa, não tem lucro, não tem viabilidade financeira se não tiver cliente, concorda? Então, essa é a primeira informação. Próxima informação, eu preciso saber dos investimentos que nós vamos ter. Lembra que nós fizemos lá na aba de número 5, planejamento com MVP? Exatamente lá. Lá tem tudo que vai ser feito, quanto custa para fazer, e naquele relatório, naquele resultado ali em cima, já está somado tudo que você vai gastar. E, inclusive, nós vamos ter que também colocar nos cálculos os riscos, que foi do módulo passado, módulo 6. Então, vou somar o investimento com o risco. E o que mais que falta para eu poder calcular o ROI e todos os outros indicadores financeiros? Faltam os custos do dia a dia. Nós podemos chamar também esses custos, gente, de custos de operação, que é o que eu vou ter que gastar para manter a minha empresa rodando, a minha estrutura funcionando, para eu conseguir operar no mercado. Estas, então, são as informações que nós precisamos para fazer todos os cálculos financeiros e tomar a melhor decisão, para saber se o nosso negócio é bom ou não, quanto que vem para o nosso bolso de lucro ou se não vem lucro nenhum. Tá entendido? Estas, então, são as informações que você precisa para fazer qualquer cálculo financeiro de lucratividade de um negócio. Então, perceba que a nossa ferramenta, ela já é construída de uma forma que você vai colocando as informações, você vai interagindo com ela e, ao final, já está praticamente tudo pronto. Ela vai te trazer o resultado todo de lucratividade. A única coisa que falta agora, que eu vou mostrar para vocês já, aonde que você vai colocar, são os custos do dia a dia. O resto nós já fizemos e já está lá esperando esses últimos dados para saber o quanto de lucro que virá para o nosso bolso. Legal ou não é? Bora lá então. Quando você acessar a abinha de número 7, você vai encontrar aqui todo o detalhamento para fazer os cálculos financeiros, os indicadores e a tomada de decisão. Então vamos entender o que é cada coisa. Na setinha de número 1 ali, todas as informações do pior caso da simulação financeira que nós preenchemos lá na aba de clientes, ele já trouxe para cá automaticamente. Você não tem que preencher nada, gente. Eu já preenchi por você, certo? Na seta número 2, ele está trazendo as informações do mais provável e na 3, ele está trazendo do melhor caso. Então isso ele já fez e já colocou para você. Eu só estou fazendo questão de explicar isso no detalhe para você não chegar nessa e falar, nossa, mas que número que é esse? De onde veio? Esse número está vindo de coisas que nós já preenchemos, então não precisa fazer nada. O quarto passo aqui, a setinha de número 4, é aonde a ferramenta, com os dados que nós já preenchemos na aba clientes, ela já transformou aqueles dados em faturamento. E já está distribuindo o faturamento na introdução, no crescimento, na maturidade e no declínio. Então, automaticamente, ela já distribui. O que ela está formando para você aqui nesse passo 4? O fluxo de caixa do seu negócio. Então, ele está montando isso para você automaticamente, para facilitar a tua vida, para não ter erro de preenchimento. Por isso que eu fiz questão, na ferramenta aqui do Prospera Mais, de automatizar o máximo possível para a gente ter o menor erro possível, a menor chance possível de erro. Tá certo? Bora lá, então. Na seta número 5, para facilitar a sua vida, o que eu fiz? Tem mais um prompt da inteligência artificial que já está prontinho. E para que serve esse prompt? Este prompt vai te ajudar a gerar quais são os custos do dia a dia. É isso mesmo. Ele vai te ajudar a gerar quais são todos os possíveis custos que você vai ter quando colocar o teu negócio para rodar. É isso que esse prompt faz. Não é maravilhoso, gente? Pô, dá uma baita ajuda. Quando, então, você fizer o uso do prompt da inteligência artificial, gerar os custos do dia a dia e colocar esses custos, já vou mostrar onde você vai colocar.
automaticamente a ferramenta já vai te dar o resultado financeiro do seu negócio, da tua oportunidade aí. Então, na seta número 6, você vai ter a visão do pior caso. Na seta número 7, você vai ter o do mais provável, que inclusive é esse cenário que a gente vai olhar para tomar a decisão de fazer ou não, quanto de lucro vai vir ou não. E na seta 8, a gente tem aqui o melhor caso. Esses 3 cenários a gente calcula e faz para poder simular, trocando uma outra variável, para simular realmente um mercado mais ruim, menos clientes, um maior preço, maior custo, menor custo, e assim vai. Então fica muito fácil, gente, fazer essa simulação quando ela está toda formatada e já está toda linkada, da forma que está aqui. Próximo passo. Na setinha número 9, a ferramenta já vai dar para você um resultado financeiro. Ela vai dizer para você, através de um diagnóstico, se você deve implementar isso ou não. Se está fazendo sentido os números da avaliação financeira ou não. É exatamente isso. Eu vou te ensinar, na sequência aqui, como interpretar e ler cada número e tomar a decisão. Porém, a ferramenta também vai te ajudar nisso. Então, eu peguei a minha inteligência, o meu conhecimento e coloquei para você de uma maneira que, dependendo do número que apareça nos cenários, ele vai te orientar e dizer para você, olha, está fora da realidade, ou está muito baixo, ou faz todo sentido, continue, invista, esse é o caminho. Tá percebendo, gente? O quão legal é ter uma ferramenta trabalhada e pensada em você? É por isso que eu criei esse Prospera Mais, para justamente a gente conseguir interagir com as coisas e dar foco naquilo que é importante. Não é importante para você, gente, ficar fazendo cálculo financeiro. O que é importante para você é justamente interpretar. Você contrata uma pessoa para fazer cálculo para você, a inteligência artificial faz. Agora, tomar decisão, muito poucas pessoas sabem e às vezes tomam decisões incorretas. É isso que nós precisamos saber, tomar a melhor decisão com base em bons números, tá certo? Agora eu quero mostrar para vocês um detalhe da seta número 1. Então eu vou dar um zoomzinho ali, que eu quero mostrar as informações que já foram trazidas lá da aba clientes. Dá uma olhada. Vamos lá, aqui tem um zoom só daquela parte da setinha número 1, que eu quero mostrar para você alguns detalhes, só para você saber exatamente o que está sendo feito e o que você está vendo. Então olha aqui na seta número 1, todas as informações que a gente preencheu anteriormente, ela já trouxe para cá e já dividiu nos períodos, introdução, crescimento, maturidade e declínio. Aquelas informações, então, estão aqui nessa setinha de número 2. O que você está vendo ali? Quantidade de meses para conseguir aqueles clientes, quantos clientes, qual é a recorrência dos clientes. Olha só aqui a seta número 3. Ele já transformou essas informações no faturamento que você vai ter mensal. É isso mesmo. Aquelas informações que você preencheu lá na aba clientes, aquilo já se transformou em um faturamento mensal. Então você não tem que ter essa preocupação, porque a ferramenta já fez isso para você. O cálculo já está correto, está validado. Próximo, olha que bacana. A ferramenta ela gera para você, nessa setinha de número 4, o gráfico de fluxo de caixa. Então perceba à esquerda ali, ó, que ele começa negativo lá embaixo, aí ele chega no ponto 0, depois ele sobe e estabiliza. O que ele está mostrando para você? O quanto de grana está entrando, você está pagando o que você fez de investimento lá no passo 5, junto com o risco. Quando ele chegou na linha do 0 a 0 ali, aconteceu o que nós chamamos de break-even ou o payback, pagou o investimento e a partir daí você está trazendo lucro para a empresa. E chega no momento que estabiliza. Mas, Francis, por que estabiliza? Porque você tem um grupo de clientes que é o teu market share, que ele é finito. Então, chega no momento de saturação. E aí, para por ali. Tá entendido? Então, veja que bacana, gente, que essa ferramenta, ela já consolida e já gera todas essas informações que são importantes para você. Agora eu vou fazer para vocês um outro recorte da aba número 7, que é justamente aonde você vai ver a receita distribuída ao longo do tempo e também aonde você vai colocar as informações ali dos custos do dia a dia. Aqui, então, nós temos um zoom daquela parte que é da distribuição da receita. Então, perceba que a ferramenta já trouxe toda aquela receita gerada, período a período, igual eu mostrei para vocês no slide anterior, e já distribuiu aqui. E está colocando ela na linha do tempo. Então, ela está gerando o fluxo de caixa para a tua oportunidade de negócio. Na seta de número 3, é justamente aonde você vai ter que colocar os valores que você vai ter que gastar no dia a dia, que nós podemos chamar dos custos da operação. Perceba, gente, quando você entrar lá na ferramenta, você vai ver que tem uma série de custos. Não quer dizer que você vai utilizar todos, mas eu já coloquei todos para você para ter uma ideia. Então você vai checar para o teu tipo de negócio o que faz sentido e o que não faz.
o que fizer sentido você vai preencher. Mas, Franz, como é que eu vou preencher e saber isso? Calma, fica tranquilo, fica tranquila. Olha o passo 4 aqui, a setinha de número 4. Eu já criei um prompt para a inteligência artificial que ele vai te dar uma ideia de quais são os custos que você tem para o seu dia a dia. Aí o que você vai fazer? Você vai gerar isso, ele vai te dar uma tabela, e aqui, exatamente na setinha de número 5, você então vai preencher os custos aonde está 0. Quando você colocar o custo aqui, ele já vai levar o custo para você pelo período todo acompanhando a receita. Toda vez que você tem receita, você tem custo. Então a ferramenta automaticamente ela já entende isso e aonde tiver receita, ela vai levar o custo. Então isso já está bem customizado, gente, para facilitar a nossa vida. Agora, quando você então preencher todos os custos ali do dia a dia, a ferramenta já vai te trazer aqui todo o cálculo dos indicadores financeiros. Agora eu quero tratar com vocês no detalhe, explicando com calma cada um deles para você entenda o que é o índice e como você vai tomar a sua decisão. Até para você saber se o negócio é viável, se a grana que está entrando, se o tempo que está demorando faz sentido. Ou se é melhor você pegar a tua grana que você vai investir aqui e deixar lá no banco. E começar uma outra oportunidade de negócio, talvez. É por isso que nós fazemos a simulação financeira, pois ela tem o objetivo de trazer clareza. Então vamos entender os indicadores. Toda vez que você for tomar a decisão, sempre você vai tomar a decisão com base na avaliação com riscos. Eu até coloquei na coluninha ao lado ali, até numa cor assim cinzinha, apática, né? Porque você não pode levar em consideração esse cenário, você tem que levar com riscos, porque o risco aumenta o custo e piora a viabilidade. Então é nesse cenário que nós temos que trabalhar. Tá entendido? Então bora lá. Vamos começar com o primeiro indicador, payback. O que é o payback? É o tempo que demora para você pagar o investimento. Essa primeira linha de payback a gente chama de payback simples, porque ele não leva em consideração o dinheiro no tempo. O que isso significa? O valor que eu investi, vamos dar uma olhada nessa tabelinha, dá uma olhada lá embaixo, na penúltima linha, investimento total, R$484 mil. Quando eu tenho lá em cima 9 meses de payback, o que significa? Que os clientes foram comprando da minha empresa e a grana que foi entrando, eu fui somando essa grana e para eu chegar nesses 484 mil e pagar o que eu investi, demorou 9 meses. A partir do 10º mês é que você está trazendo lucro para a empresa. Até o 9º mês você não trouxe lucro, você pagou o que você investiu. Tá entendido? Vamos descer para o indicador 2. Payback descontado. O que é o payback descontado? Esse é um payback mais realístico, porque ele leva em consideração o dinheiro no tempo. Vamos pensar de uma maneira aqui, gente, bem simples para você entender. Você concorda que se eu pegar esse 484 mil hoje, ele não vai ser o mesmo dinheiro daqui 2 anos? Você concorda que com a inflação que reduz o poder de compra, esse dinheiro vai valer menos lá na frente? Então, por exemplo, né, hoje vale 484 mil, mas o poder de compra que eu vou ter daqui 2 anos vai ser, sei lá, de 450 mil. Então, eu perdi esses 34 mil. O que significa, então, o payback descontado? É justamente isto. Nós estamos considerando que esse 484 mil, nós vamos perder o poder de compra com esse dinheiro ao longo do tempo, e, por isso, esse payback ele é maior. No payback simples, a gente não considera a perda do valor do dinheiro no tempo. Aqui a gente considera. Então perceba que o payback descontado, ele demora mais tempo para retornar, porque o dinheiro perdeu o valor e por isso, perdendo o valor, eu demoro mais tempo para pagar os 484 mil. Esse é o conceito de payback descontado. É relativamente simples. Pensa assim, ó, é levar em consideração o dinheiro no tempo. O dinheiro no tempo ele perde valor. Se ele perde valor, eu demoro mais tempo para pagar esse valor. Por isso que esse payback ele é maior. Em suma, você vai pagar os 484 mil em 9,6 meses, arredondando, 10 meses. Esse é o payback descontado. Próximo. Geração de caixa operacional, primeiro ano, e geração de caixa total. O que significa isso? É a quantidade de dinheiro que entrou na empresa. É o caixa. É justamente o caixa daquela equação que nós falamos lá no módulo 0, que eu já revisitei aqui anteriormente com vocês. Esse é o caixa. Mas, Francis, por que você colocou primeiro ano? Concorda que eu quero saber quanto que eu vou ganhar já no primeiro ano? Eu não quero esperar terminar os 2 anos para eu saber, por exemplo. Eu quero saber agora. Então, eu sempre coloco numa avaliação financeira o primeiro ano e o total. Então, aqui você vai ter 2.
Próximo, fluxo de caixa livre. O que é um fluxo de caixa livre? É o dinheiro livre que você tem para reinvestir na tua oportunidade de negócio quando você colocou lá no mercado. Vamos entender um pouco agora. Vamos voltar. Lembra lá quando nós falamos de valor e MVP? Lembra? Nós fizemos uma lista que tinham lá os itens que entregam valor, e aí nós podemos decidir se aquilo vai ser vital, importante, muito importante ou sem importância, e aqueles que são vitais e muito importantes viram o MVP. Nem sempre eu vou fazer tudo daquela lista, eu vou fazer só um pedaço. E aí, ao longo do tempo, o dinheiro vai entrando e eu vou investindo de novo e colocando aqueles itens que faltaram. Da onde que vai vir o dinheiro? Como é que eu sei quanto que eu posso gastar? É desse fluxo de caixa livre. Quando eu coloco aqui fluxo de caixa livre no primeiro ano, eu já quero saber no primeiro ano se eu posso reinvestir. Então, se esse número aí estiver positivo, você já pode reinvestir no primeiro ano. Se não tiver no primeiro ano, olha na linha de baixo, que é no total do período, seja um ano e meio, 2, quanto for. Se tiver um valor positivo ali, você pode reinvestir. Se você tiver ali, por exemplo, vamos olhar o nosso caso aqui, quanto que tem ali? Tem R$1.091.275,64. Se você reinvestir tudo na sua oportunidade de negócio, você não tem lucro nenhum. Você gastou tudo que você ganhou. Não sobrou nada para o teu bolso. Então, às vezes, gente, eu não posso gastar tudo. Dá uma olhada nesse fluxo de caixa livre, então, e gaste aquilo que for necessário. Tá entendido? Vamos para o próximo. ROI. Já falamos nele anteriormente. E o que é o ROI? É o lucro. Perceba que eu coloquei o ROI em termos percentuais e o ROI em termos de grana. Então vamos dar uma olhadinha ali, ó. O ROI no primeiro ano, no exemplo que eu estou colocando aqui para vocês, está dando 36%. O que significa? Que eu lucrei 36% em cima do que eu investi. É exatamente isso. Na prática, você teve um lucro de R$ 174.967,95 no primeiro ano. E no total, o ROI passou para 225, porque aqui eu só estava olhando o primeiro ano. Agora eu quero olhar tudo. Então o ROI é 225%, ou seja, veio de lucro para o seu bolso. R$ 1.091.275,64. Esse foi o lucro que você obteve. Dá uma olhada agora que este valor está igual ao fluxo de caixa livre total, que é o lucro, né? Então, se você gastar todo o fluxo de caixa livre, que é o seu lucro, não vai sobrar nada no teu bolso. Aí você só trocou 6 meia dúzia, você investiu tudo no negócio. Tá errado? Não. Mas é legal sobrar uma grana para o seu bolso, gente, para você poder prosperar, certo? Adquirir, guardar esse dinheiro, comprar os teus bens materiais que você quiser, investir, reinvestir na empresa, criar outras oportunidades de negócio. Então, nem sempre é um bom negócio reinvestir tudo que você lucrou. Tá entendido? Bela sacada, né? VPL, valor presente líquido. Este é o valor que você vai ganhar efetivamente líquido ao longo do período que nós estamos fazendo aqui da simulação. Então, se nós estivermos fazendo uma simulação, por exemplo, lá para 24 meses, nos 24 meses eu ganhei líquido, vamos dar uma olhada no valor aqui, ó, 928.485,80. Mas, Fran, espera um pouquinho aí que agora eu fiquei confuso. Porque o VPL está falando que é o quanto eu vou ganhar. E o ROI, eu também vou ganhar. O ROI está lá 1.091.000 e aqui o VPL está 928.000, ele está menor. Por que o VPL é menor? Muito simples, gente. O ROI, ele não leva em consideração a perda, a desvalorização do dinheiro ao longo do tempo. Então, ele não leva em consideração isso. É o cálculo sem considerar a perda do dinheiro no tempo. Já o valor presente líquido, ele leva em consideração a perda do valor do dinheiro ao longo do tempo. Por isso que ele é menor. Em suma, quando eu vou tomar uma decisão e eu quero saber quanto que realmente vem para o meu bolso, a gente pode olhar ali o VPL, porque esse é o valor real, já considerando a perda do valor do dinheiro no tempo. É exatamente como nós fizemos a analogia lá para o payback descontado, que a gente vai perdendo dinheiro ao longo do tempo, ele demora mais tempo para se pagar. Aqui é a mesma coisa, a gente está usando a mesma base de raciocínio. Tá entendido, gente? Então, esse é o valor presente líquido. Na linha de baixo, eu já fiz a divisão pelo período de análise e ele mostra ali quanto você ganha líquido por mês. Bacana, não é? Próximo. TIR. Taxa interna de retorno. Essa é uma taxa que nós vamos agora comparar com a TMA. Lembra que nós preenchemos lá no início TMA e quanto de lucro você gostaria de ter por mês? Pois bem, agora é a hora da gente comparar essas duas coisas. Então, por exemplo, se eu coloquei lá a TMA, que era um valor mensal que o banco, uma aplicação financeira, pagaria sobre o meu dinheiro aplicado. Então vamos supor que você escolheu uma aplicação financeira que te pagasse 1% ao mês.
Quanto que está dando aqui a tua TIR? R$ 9,95 ao mês. Concorda que é muito melhor investir na tua oportunidade de negócio do que deixar o dinheiro rendendo no banco? Essa é a sacada. Então a TIR serve para isso, para você comparar o que é mais interessante para render o teu dinheiro. Isso é o jeito, então, que a gente faz a análise de uma maneira assim, muito simples para entender o que é a TIR. Tá entendido, gente? Os próximos 2 itens é o investimento e ali é a taxa de risco. É o quanto o investimento subiu em função da avaliação de risco que nós fizemos no módulo passado. Em resumo, agora que você conhece todos os indicadores financeiros, você tem total condição de tomar a melhor decisão, o melhor caminho aí para o teu negócio. É verdade ou não é? Agora você entende de finanças, você sabe o que são os números, o que eu tenho que levar em consideração, o que é cada coisa, o porquê que existe cada coisa. Então você tem total possibilidade de tomar a melhor decisão e ir para um rumo financeiro de lucratividade e não de perda. A grande maioria das pessoas e empresas não sabe nem calcular e muito menos interpretar o resultado destes valores. Agora você sabe. Aproveita isso a teu favor. Vamos para o próximo passo. Agora que nós já entendemos dos indicadores financeiros, eu quero mostrar o que a ferramenta traz para você. Ela gera alguns diagnósticos e eu quero explicar agora nos detalhes para você não ser pego de surpresa e para você sempre tomar a melhor decisão. Então vamos agora para os detalhes. No cenário pior caso, quando você preencher ali, então, os custos do dia a dia, os custos da operação, a ferramenta vai fazer todos os cálculos dos indicadores financeiros que a gente acabou de ver. E ela vai dar um diagnóstico para você. O que é esperado nesse diagnóstico do pior caso? É que ele seja negativo ou próximo de zero. Não tenha lucro. Por quê? No pior cenário, a gente tem a menor quantidade de clientes normalmente, o menor preço, a menor recorrência do cliente, os maiores custos. Então não rola, gente. Normalmente nesse cenário é isso mesmo. Se você tiver um cenário muito positivo, a ferramenta vai te dar um diagnóstico como esse. Ela fala, olha, ROI acima de 10 no pior cenário não é comum. Dá uma revisitada nos números e checa, porque deve estar errado. E é exatamente isso, gente. Não tem como o pior cenário ter um número maravilhoso de lucratividade. Então não caia no erro. Provavelmente tem problema nos números. No cenário provável, é a mesma coisa. Este é o cenário realístico. E aqui também você vai ter um diagnóstico. É esperado que você tenha lucro, mas esteja, por exemplo, que você tenha um ROI, um lucro, de até uns 50%. Não existe eu ter um ROI numa oportunidade de negócio, gente, que ela seja muito maior do que 50% no cenário realístico, no cenário provável. O mercado não está fácil, não. O mercado não é para amadores. Não tem como a gente ter uma lucratividade estratosférica. Então, se tiver, a ferramenta vai dar um alerta visual e vai escrever para você. Ela vai dizer, olha, ROI acima de 50, tem algum BO aí, revisita os números, dá uma checada lá, porque pode ter algum problema. Mas, Francis, eu consegui um negócio espetacular, a coisa vai bombar, o ROI desde o pior caso é maravilhoso, eu pus no mercado e funcionou. Gente, parabéns, você virou um unicórnio. Sabe aquelas empresas que colocam no mercado, explode, assim tem uma lucratividade maravilhosa? Você conseguiu entrar no grupo seleto de unicórnios. Agora, gente, isso é para pouquíssimos. Dá para colocar, acho que não enche uma mão de empresas que são unicórnios no mercado brasileiro. Então não é fácil estar aí, não. A realidade é essa. Então olha para esse ROI, ele tem que ser menor que 50. E no melhor caso, é esperado que a gente tenha muito lucro, só que dentro de um patamar realístico. Se você tiver um ROI maior do que 100, ele vai dar um alerta para você. Falar, olha, pare, dá uma olhadinha aqui, deve ter alguma coisa, não tá legal esses números, porque o lucro está muito alto. De novo, gente, se você tiver uma ideia maravilhosa de oportunidade de negócio e a coisa estratosférica, pô, show, parabéns, né? Você virou um unicórnio. Agora, a vida real, não é comum você ter um ROI acima de 100 ali. Por esse motivo, eu criei esses indicadores, que é para te dar um balizamento, para te dar ali uma linha de corte, um horizonte. E quando você tiver os 3 preenchidos, a ferramenta lá no topo, ela vai dar o diagnóstico final do Prospera Mais. Ela vai dizer para você, olha, nesse cenário, né, se fosse desse jeito aqui, os ROIs estão muito acima daquilo que é esperado. Reveja os números. Então você não deveria continuar e não deveria implementar sem checar os números.
Pode ser que se está dentro daquilo que é razoável, ela vai dar o diagnóstico para você e vai dizer, olha, está coerente, siga. Aí vai ter uma carinha feliz, vai estar verdinho. Então olha para isso, gente, são os meus alertas. Eu coloquei a minha experiência traduzida aqui nas fórmulas dessa ferramenta para te auxiliar, para você sempre tomar a melhor decisão. Eu tenho preocupação, gente, com o seu futuro, com o seu dinheiro. Pensa nisso, olhe os números com carinho e tome a melhor decisão. Se você fizer isso bonitinho, você vai saber quanto que vem por mês de grana no teu bolso, qual é o lucro que você vai ter, e é só você monitorar e controlar os custos e os indicadores. Tá entendido? Caso tenha, gente, alguma dúvida, revisita esse vídeo, assiste de novo, assiste quantas vezes forem necessárias, porque isso precisa estar muito claro na tua mente, precisa estar muito entendido para você sempre tomar a melhor decisão financeira. Bora lá então, próximo passo. Vamos para a ferramenta. Agora chegou a hora de nós irmos para a ferramenta e fazermos algumas simulações. Já na ferramenta, então, a primeira coisa que nós vamos fazer é justamente ir ali no prompt da inteligência artificial, copiar esse prompt, colar na inteligência artificial, coletar os resultados dos custos do dia a dia, alimentar a ferramenta e aí ela vai trazer para nós a avaliação financeira e nós podemos tomar a decisão de fazer ou não fazer. Então vamos lá, que eu vou mostrar para vocês passo a passo. Já com o prompt aqui enquadrado na nossa tela, para facilitar, vamos dar uma clicada em cima da célula, igual às demais, não dá para copiar o texto, porque é uma fórmula, né? Ctrl C, vamos para a inteligência artificial. Na inteligência artificial, Ctrl V. Vamos tirar daqui que não nos importa esta imagem e vamos rodar. Vamos ver o que acontece. Olha que maravilha, já está rodando. E veja que bacana. Esse prompt, gente, ele está super bem montado, porque ele vai avaliar todos os custos do dia a dia ou os custos da operação e vai nos trazer uma ideia se existe esse custo ou não. E se existir, mais ou menos quanto é. Logicamente, você não vai pegar o custo que está aqui na inteligência artificial, porque é um custo mediano. Se tiver o custo e você julgar que realmente faz sentido, adeque o valor à sua realidade. Tudo bem? Então, bora lá. Vamos dar uma olhada no resultado aqui da IA. Olha só, ela já gerou aqui todos os custos possíveis. Tá vendo? Inclusive, ele gerou, no meu caso aqui, todos os custos da minha tabela. Olha lá. 1, 2, 3, foi até o 18. Então, até aqui, gente, bastante custo no meu caso. Talvez o seu não tenha tanto. Então, vamos lá. Vamos pegar só um exemplo aqui para você ver como funciona. Por exemplo, ó, vamos aqui para aluguel. Aluguel é o item 2. Ele está na mesma ordem lá da nossa ferramenta. Então, vamos para a ferramenta lá e vamos colocar esse dado e justamente quanto é que é. Aqui ele está me dizendo, ó, que é um valor mediano, um custo estimado aí em torno de R$5.000. Mas pode ser que aonde você, caso você alugue algum lugar para colocar a tua empresa, seja menor do que isso, ou até mesmo maior. Então adeque para a sua realidade, não o valor que está aqui. Tá correto? Bora lá então para a ferramenta novamente. Estando aqui na ferramenta, vamos dar mais uma aumentadinha para que a gente possa ver, não ter dúvida nenhuma. Tá vendo aqui, ó? 1, 2, então ele está na mesma sequência, gente. O prompt que eu já fiz, ele traz, para a gente ter que ficar caçando as coisas, né, num lugar e outro. Então já está tudo prontinho aqui. Vamos dar uma olhada então. Aluguel do escritório, está aqui. Então é nesta célula que você vai digitar o valor do aluguel. Você só vai colocar na primeira célula. A ferramenta, ela já está toda preparada para colocar esse custo mensal e estender esse custo até onde você tem receita. Tem receita, tem custo. Vamos colocar aqui então, por exemplo, a IA colocou que são R$5.000. Isso é uma média dela, mas o real, por exemplo, no meu caso, hipoteticamente, é 3.000. Então eu vou digitar aqui, ó, 3.000. Perceba que quando você digitou aqui na primeira célula, ele já estende isso até onde tiver receita. Se você quiser dar uma olhada aqui, ó, olha só os períodos e a ferramenta ela já estendeu a receita, olha lá, até o mês da avaliação aqui, ó, que no nosso caso é 24. Mas, Francis, da onde veio esse 24? Foi você mesmo que digitou isso, gente. Você colocou essa informação lá na aba clientes e essa mesma informação está lá em cima. Vamos dar uma olhadinha para não ter dúvida, gente. Esta mesma informação está, olha só, aqui. Tá vendo? Então, o tempo de avaliação do pior caso são 24 meses. Relembrando, o que significa esses 24 meses? Esses 24 meses significam como um tempo máximo que eu quero que entre dinheiro, pague o investimento, que nós vimos lá na aba número 5, Planejamento e MVP, e a partir disso, quando pagou o investimento, tem que ser dentro desse período. Se for menor, ótimo. Se for maior que 24, não é legal. Então, esse é o conceito aí deste período, tá correto, gente? Tenho certeza que você lembra, mas relembrar é viver. Tá certo ou não? Então, vamos lá. Voltando aqui para baixo. Então, nós colocamos aqui o valor de R$3.000.
Indo para a IA novamente, vamos dar uma olhada ali em alguns detalhes. Na IA novamente, você vai checar então todos os custos que ele diz que você tem. Se tiver, a gente coloca. Se não tiver, não coloca. Vamos pegar mais um aqui, ó, que é o treinamento. Olha só. Então ele vai dizer para a gente aqui que tem um custo de treinamento. Só relembrando uma coisa, gente. Vocês estão vendo que eu estou indo para a ferramenta e voltando. Esta, nós não vamos copiar tudo aqui e colar lá. Não é assim que funciona nesse caso. Por quê? Porque nós não vamos ter todos esses custos com certeza. E também esses valores não são os valores reais para a minha realidade. Então aqui a gente vai olhando passo a passo. Tem sentido? Tem. Então eu pego esse item, vou na ferramenta, acho onde está na lista e coloco lá. Tá certo? Beleza, então. Voltando aqui, vamos lá para treinamento e capacitação. Olha só, treinamento e capacitação, olha aqui o feedback que ele me dá. Treinamento inicial e uma reciclagem anual. Então esse custo já não é todo mês. Então eu quero mostrar para você como é que você coloca lá para não fazer todo mês. Porque do jeito que eu te mostrei anteriormente aqui, do valor do aluguel, quando eu coloquei, ele levou esse custo. Tá correto? Vou mostrar para você como não levar, porque esse é um custo pontual e vamos supor que ele vai acontecer somente quando eu colocar para rodar, que é no primeiro mês. Então bora lá, vamos para a ferramenta. Já na ferramenta, então, relembrando aqui, a gente colocou os custos de 3 mil de aluguel. Vamos achar aqui onde é que está treinamento. Olha aqui, treinamento e capacitação. Então vamos supor que é um treinamento de usuários e vamos supor que vai ser R$1.000. Então vou colocar aqui, ó, 1.000. Quando eu coloco 1.000, gente, perceba que ele já distribui como se todo mês eu fosse gastar R$1.000 em treinamento, mas eu não vou, é só no primeiro mês. Então o que você vai fazer? Se é só no primeiro mês que é aqui, a partir do segundo você vai clicar em cima do valor do segundo e vai digitar 0. Quando você digitar 0, ele já carrega essa informação para os demais meses, considerando só esse valor. Bacana, não é? Supondo, então, agora que você foi lá na IA, verificou os 18 itens e um item faltou. Não está nem nesta tabela aqui, nem lá na IA. O que você pode fazer? Quando você descer aqui embaixo, ó, você pode vir aqui e escrever o custo. Então, vou colocar o custo, seja ele qual for, e aí eu coloco aqui qual é. Se ele for mensal, vamos supor que são R$1.000 mensais. Vou colocar aqui R$1.000. Se forem os R$1.000, ótimo, ele pega e já puxa. Se for só no primeiro mês, você vem aqui na segunda célula, na sequência coloca 0 e ele já carrega o 0 e cobra só no primeiro mês. Bacana, não é, gente? Então essa é a ferramenta, simples assim. Supondo, então, que nós terminamos aqui o pior caso, que é onde a gente começou. Então a gente começou por aqui. Vamos dar uma olhadinha ali o que deu como resultado no pior caso. Deixa eu enquadrar bonitinho. Agora sim. Então veja aqui, tudo isto é com relação ao pior caso. Quando a gente preenche todos os dados ali do dia a dia, ele já calcula tudo e já está ok. Então vamos vir aqui e primeiro ler o diagnóstico. Olha só, ROI negativo, dentro do esperado, então é isso que tem que acontecer, gente. Se o ROI aqui fosse 0, um pouquinho acima de 0 ou negativo, tá perfeito. A ferramenta vai dar um diagnóstico para você que tá ok e vai colocar uma carinha feliz, que é o esperado. Se nós tivéssemos aqui um ROI, né, aqui por exemplo, de, sei lá, 50%, o diagnóstico aqui ele iria dar um feedback para você dizendo, olha só, tem alguma coisa errada. Provavelmente os números estão superestimados, reveja. E aí teria uma caretinha triste para você ali, dizendo que está errado. Então, isso é muito legal. E eu criei uma inteligência aí, com base na minha experiência nesses diagnósticos, que é para nortear você. Você não pode ficar iludido e falar, desde o pior caso a gente já bomba. Como nós já comentamos, às vezes é muito difícil a gente ter um bom cenário no pior caso. Cenário adequado em pior caso é negativo, próximo de 0, um pouquinho acima de 0, nada muito significativo. Isso é o esperado. Sendo dessa forma, a ferramenta dá para você ali um ok. Tá certo, gente? Bom, então esse é o pior caso. E o mais provável que está aí à nossa direita, antes de verificar os resultados, o que você tem que fazer? Vamos voltar lá. Aqui, ó, nós geramos o prompt, então, e utilizamos o resultado do prompt e preenchemos aqui as informações. Olha só, aqui, aqui e aqui do pior caso. Agora, eu tenho que descer mais um pouquinho e fazer a mesma coisa para o mais provável. As informações que você preencheu em cima de custo do dia a dia, a ferramenta ela já traz e já coloca para a gente. Então, perceba, ela trouxe o aluguel para mim e já colocou aqui. Se não tiver nenhuma modificação, deixa do jeito que está. Por exemplo, aqui, ó, treinamento. Vamos supor que o treinamento, nesse cenário mais provável, ele vai ser um pouco maior porque nós teremos mais pessoas. Então, não é R$1.000 igual estava lá em cima, é 1.300. O que você vai fazer? Você vai vir aqui em cima do 1.000 e vai digitar em cima. Você vai digitar lá, por exemplo, ó, 1.300. A partir disso, ele já carrega a informação ao longo de todos os demais meses. Tá entendido, gente?
E se o treinamento, ó, perceba aqui também que ele puxou o treinamento para todos os meses. Mas nós falamos lá em cima, fala, poxa, Franz, treinamento é só no primeiro mês. A ferramenta ela não sabe, gente, se aqui vai ser todos os meses, nesse cenário ou não. Então ela puxa para todos os cenários, que seria o pior caso, certo? Eu ter custo em todos os casos. Então, nesse caso aqui, como eu não vou ter custo a partir do segundo mês, eu vou clicar em cima do segundo mês e vou digitar 0. E aí ele já arrumou aqui. Vamos descer mais um pouquinho lá. Olha o custo que nós digitamos aqui, que não estava na lista. E aí eu coloquei aqui 5 mil. Então vamos supor que nesse caso, ele vai ser um pouquinho mais caro, vai ser 6 mil. Então eu vou colocar aqui, ó, 6 mil. Pronto, 6. Ele já carrega tudo ali. Se for um valor diferente, coloque aí. Se não tiver valor aí, tira nesse cenário, por exemplo. Feito isso, podemos ir lá em cima. Então, bora lá. Olha lá, o cenário mais provável é este daqui. Vamos começar aqui por baixo no diagnóstico. Olha só, o diagnóstico está com uma cara bonita, está dizendo para você que o ROI está coerente, está dentro de um padrão aceitável. Então, estes números, olhem só, eles já estão adequados para você. O que você pode fazer? Eu escrevi aqui, ó, isso aqui, gente, são todas umas fórmulas que automaticamente eles pegam os dados financeiros e transcrevem para você aqui, escrevendo exatamente o que significa. Exatamente igual eu fiz com vocês ali no material de apoio. Então eu expliquei lá no material de apoio 1 a 1 e aqui a ferramenta ela refaz essa explicação já colocando os dados da viabilidade do seu negócio. Não é top demais, gente? Perceba, nós não precisamos saber fazer conta financeira. Como eu já disse para você, isso aí a IA faz, alguém faz, teu contador faz. O que você precisa saber? Você precisa vir aqui e entender os números e tomar a decisão. Você precisa dar uma olhada aqui embaixo, e eu estou colocando para você essa carinha feliz, e você olhar o número e falar, não, realmente isso é feliz, faz todo sentido, está coerente, percebe? Então é isso que você vai fazer quando você colocar os dados na tua oportunidade de negócio. Está entendido, gente? Estamos combinados? Beleza, então. Agora tem o melhor cenário, que está ali um pouquinho mais para a direita, mas antes temos que fazer o mesmo procedimento. Então, bora lá. Vamos descer, ó. Aqui é o pior caso que nós já fizemos. Descendo mais um pouquinho, ó. Mais provável, já fizemos. Vamos descer mais um pouquinho, ó. Agora estamos no melhor caso, maravilha. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. A ferramenta já trouxe os valores também. Ela traz da onde esses valores? Sempre do pior caso. Porque lá, normalmente, são os piores custos, por isso que vem de lá. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha só o treinamento. Aqui também ele pegou os mesmos R$1.000 que estão lá em cima, no pior caso, e colocou todos os meses. Vamos supor que aqui o treinamento vai ser um pouquinho mais caro, vai ser 5 mil. E o treinamento, olha, ele puxou 5 mil já para todos os meses, só que o treinamento é só no primeiro mês. Então, a partir do segundo eu vou pôr 0. E ele já copia isso. Então, tá feito, tá ok. Descendo mais um pouquinho aqui, ó. Já tem aqui os custos, tem esse valor. Se for esse valor, deixa. Se não for, você pode colocar outro. Vou colocar outro, então aqui vai ser 25 mil. Ele já puxa, se for no primeiro mês, clica no segundo, digita 0. Se for todo mês, deixa do jeito que está. Supondo que está correto, os custos estão finalizados, vamos subir, ver o que deu. Bora lá. Olha o melhor caso aqui, ó. Tá vendo? Todo ele já calculado, então vamos dar uma olhada no resultado que ele está dando aqui para nós. Ó. Diagnóstico, cuidado. Opa, mas o que ele está dizendo aqui, ó? ROI acima de 100. Quanto que está o ROI, gente? Olha aqui o ROI, 300%. Realmente está um pouco puxado. Então isso é um alerta. Não quer dizer, gente, que está totalmente comprometido. Está errado. Ele está dizendo para você que 300% de ROI não é uma coisa comum, como nós já até falamos sobre isso. O que você deve fazer? Se estiver coerente o mais provável, como está, ele até está aquela caretinha. Ó a caretinha dela aqui, ó. Aqui a caretinha, ó. Bonitinha. Tá vendo? Estou clicando aqui, ó. Tá bonitinha. O número está coerente e aqui está um pouco acima, né? Se a gente olhar na tomada de decisão, pior cenário está coerente. O mais provável está coerente. Aqui, estando um pouco maior, a gente decide por fazer. Porque faz sentido. Aqui realmente são a maior quantidade de clientes, o maior preço, talvez menores custos. Então você pode mexer nessas variáveis. Feito isto, vamos dar uma olhada lá em cima, o diagnóstico geral. Vamos dar uma subida aqui, ó. E olha lá o diagnóstico geral, deixa eu tirar aqui, pronto. Olha só, o diagnóstico prospera mais. Cenário viável, ROI moderado no mais provável e excelente no melhor caso. Boa oportunidade, avalie os riscos. Então aqui o cenário global, ele está dizendo aquilo que eu acabei de falar, que faz sentido, manda bala, coloca para rodar que você vai ganhar dinheiro. É por isso, então, gente, que uma avaliação financeira tão complexa como essa, ela se torna simples, porque a ferramenta já está customizada para você. Você tem que saber, de novo, tomar decisão com base nos números. Eu já te dou o diagnóstico, você sabe interpretar cada número, você sabe quanto que você realmente vai ter de ganho, quanto que vem por mês, o que é o ROI, o que é o VPL, o que é o payback, o que é o payback descontado. Então, olhando ali,
Está muito favorável para você. Coloca esse negócio para rodar que vai ser muito sucesso. Então é isso que você vai ter que fazer a partir de agora na sua ferramenta. Colocar os dados do dia a dia para o pior caso, o mais provável, o melhor caso, subir, avaliar os dados financeiros, como eu te expliquei, ver o diagnóstico e manda bala. Se o negócio for bom, toca. Tá entendido, gente? Maravilha. O que eu vou fazer agora com vocês? Eu vou simular aqui na ferramenta uma situação que não seja viável. E aí eu vou explicar para vocês por que não é viável e aonde você poderia mexer para tornar um negócio viável. Tá combinado? Então bora lá que eu vou mostrar isso para vocês agora. Muito bem, agora eu quero mostrar para vocês um cenário diferente e aí a gente pode avaliar e tomar a melhor decisão, se é seguir ou não, ou se dá para ajustar ou se não dá. Então bora lá. Vamos começar olhando aqui, ó, o pior caso. Vamos enquadrar aqui na nossa tela. Então vejam a situação, vamos para o diagnóstico. No diagnóstico a gente consegue perceber aqui que ele diz que está viável. O ROI está dentro do esperado, ou seja, negativo ou próximo de zero. Então aqui a gente poderia seguir. Olhando aqui os indicadores, na visualização com risco, que é o que a gente sempre deve utilizar, certo? Olhando aqui, os indicadores se mostram interessantes para esse cenário, que são negativos ou próximos de zero. Dando um detalhe para vocês, o que acontece aqui, por exemplo, ó, quando está zero no payback? Significa que naquele período que nós colocamos lá em cima e também na aba clientes, por exemplo, os 24 meses, não pagou o investimento. Então o Excel ele mostra zero. Ele não coloca, por exemplo, payback negativo ou algo nesse sentido. Se ele não conseguiu pagar o investimento no período, ele simplesmente coloca ali zero. Tá entendido? Então bora lá. Vamos ver o próximo cenário, o mais provável. Já aqui no cenário mais provável, a gente olha que a situação não é favorável para a tua oportunidade de negócio. Se ela tiver desse jeito, olha o diagnóstico. Então tá aqui, ele está dizendo para você o seguinte, olhe, o ROI está negativo e no nosso caso, vamos dar uma olhada quanto está ali, ó, menos 122. Em suma, o que significa um ROI de menos 122? Significa que você não conseguiu pagar o investimento. Lembra aquele lá da aba número 5, planejamento com MVP? Nós não conseguimos pagar aquilo que nós gastamos. Então, ele não é viável. Aqui já tem o diagnóstico para você. Vamos dar uma olhada no melhor caso, então. Já aqui no melhor caso, vamos dar uma olhada. Olha só, no melhor caso também, o diagnóstico aqui é ROI negativo. Estando negativo no melhor caso, vejam, é uma situação bem crítica, porque se a tua oportunidade de negócio, nem no melhor caso ela for positiva, ela não tem como ser boa de jeito nenhum. Então, o que nós temos? No pior caso, está ok. No mais provável, não está ok. E no melhor caso também não. Qual que é o veredito? Vamos dar uma olhada lá em cima? Então, vamos lá para o diagnóstico geral. O diagnóstico geral, vamos enquadrá-lo aqui na tela. Olha só, cenário de desistência. Todos os cenários apresentam ROI negativo. Nós estamos falando do mais provável e do melhor, porque o pior caso já é esperado que seja negativo. O negócio não demonstra viabilidade financeira. Reavalie completamente antes de seguir. A carinha tá feia, tá triste, fazer o quê, né? Não rolou. Neste caso, gente, não faça de jeito nenhum, porque aqui você vai perder dinheiro. Às vezes a ideia, ela é boa, mas ela não traz dinheiro. Nem sempre a gente vai fazer, como eu já disse aqui no nosso curso do Prospera Mais. Nós vamos fazer uma coisa que a gente gosta e ganha dinheiro. Às vezes nós vamos ter que fazer uma coisa que, aos nossos olhos, não é tão interessante para a gente, mas é para o mercado. E é isso que dá dinheiro e é isso que nós temos que fazer. Tá entendido? E se eu quisesse salvar isso daqui, será que dá para salvar? Será que tem uma possibilidade de salvar esse negócio? Talvez. Onde, Francis, eu tenho que mexer para tentar salvar aqui a nossa oportunidade de negócio? Vejam. Todos os itens principais de dados financeiros, eles vêm da aba Clientes e da aba Planejamento como MVP. Mas vamos na aba Clientes, porque lá tem quantidade de clientes, recorrência, preço. Então ali é o primeiro lugar que você vai mexer. Então vamos para a aba Clientes. Já na aba Clientes, o que nós temos que avaliar? Nós vamos olhar esta parte aqui, porque é justamente esta parte ao qual nós colocamos aí a quantidade de clientes, qual é a recorrência do cliente, quanto tempo vai demorar para ter esses clientes e qual é o preço. O que você tem que fazer aqui na prática? Você vai olhar esses números e você vai checar se você tem oportunidade real de melhorar alguma coisa. Então, por exemplo, qual que é o nosso objetivo aqui? A gente melhorar a parte do mais provável e do melhor caso. Até porque o pior caso já está ok. Lembra? Caretinha tá bonita, tá sorrindo, tá verdinha. Então essa eu não preciso mexer. Agora, o mais provável e o melhor eu preciso mexer. Então bora lá. Vamos ver o que dá para fazer. Mais provável aqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei uma participação de 3%. Isso me reflete em 3 mil clientes. Vamos supor que essa quantidade de clientes está ok. Não vou aumentar. E às vezes eu nem consigo porque não tem
toda essa possibilidade de eu ter mais do que 3 mil clientes. Isso é uma reflexão que você tem que fazer. 18 meses para conseguir esses clientes. Também tá ok, não preciso mexer. Agora aqui, ó, a recorrência dos clientes. Então aí está 2. O que significa mesmo, gente? Tendo 2 aqui, lembrou? Então vou dizer para você agora. Se você tem o número 2 aí, significa que os 3 mil clientes em 18 meses vão comprar de você 2 vezes. Será que isso não é pouco? Será que isso não poderia ser aumentado um pouquinho? Será que não dá para dar um tapinha aí? Será que nós não temos a possibilidade desses clientes comprarem pelo menos 3, 4, 5 vezes durante um ano e meio? Normalmente é comum que a gente consiga fazer o cliente ter uma recorrência maior. Agora, o que você tem que fazer? Avaliar com serenidade e ter certeza de que é possível. Supondo, avaliamos e é possível sim. 2 é pouco, nós vamos melhorar isso para 5 vezes a recorrência do cliente. Então vamos lá, vamos colocar aqui 5. Coloquei o 5. Vamos agora de novo na última aba, na aba 7, e avaliar o que aconteceu. Porque quando você muda aqui, a ferramenta ela já altera e refaz todos os cálculos para você. Isso que é muito legal, não é? Então a gente pode fazer um monte de simulações de maneira rápida e objetiva. Então bora lá. Estando aqui já na aba quanto que eu vou ganhar, na aba 7, perceba aqui em cima o cenário final, ele também é de desistência. Mas vamos dar uma olhada lá em cada um deles para ver se mexeu em alguma coisa? Vamos dar uma olhadinha, ó. Então vamos dar uma olhada no cenário do pior caso. O pior caso encontra-se ok, o ROI está dentro do esperado, sem grande surpresa. Então já estava ok, permaneceu. Vamos dar uma olhadinha agora. Olha só, o mais provável ainda é inviável, o ROI está negativo. Lembra que eram 122 de ROI negativo, agora caiu para 105, então não rolou. E o melhor caso, vamos dar uma olhada aqui, ó. Também não, continua negativo, então por isso que lá em cima mostrou para você cenário de desistência. Vamos tentar dar mais uma mexidinha? Estando aqui na aba clientes, nós mexemos aqui e colocamos a recorrência para 5. Não deu certo ainda, é pouco. Vamos dar uma olhada agora em preço. R$ 9,00. Será que esses R$ 9,00 não é pouco para a gente cobrar do nosso cliente? Vamos pensar o seguinte, no meu caso aqui, avaliando a minha oportunidade de negócio, é um drone delivery que vai fazer a entrega de comida para as pessoas, dos restaurantes para as pessoas nas casas delas, por exemplo. É uma inovação, não tem no mercado, isso é raro de você ver um drone fazendo isso. Concorda que por ter toda essa inovação e trazer toda essa diferenciação, eu poderia cobrar um pouquinho mais? Posso ou não posso? Posso. Então eu tenho que entender o quanto mais. Se eu coloquei ali R$ 9,00, a gente entende que às vezes um delivery ele pode cobrar a entrega para você até uns R$ 15,00, pelo menos aqui na minha região, normalmente chega até uns R$ 15, R$ 20. Então vamos colocar ali, gente, R$ 15,00, porque é uma coisa realística e fazendo até um benchmark com o mercado, está totalmente dentro. E nós temos diferenciais, que é uma inovação, não tem no mercado, e assim vai. É certeza que as pessoas gostariam que chegasse na casa delas o drone voando, entregasse aquilo, não seria muito legal? Então vamos lá, vamos colocar aqui R$ 15,00. Vamos dar uma olhada no que aconteceu lá na aba número 7? Bora lá. Voltando aqui para a aba número 7, o pior caso continua ok, nós não mexemos, então não é para ter surpresas. Vamos dar uma olhada, o mais provável. Ainda o ROI é negativo, então os indicadores aqui não são viáveis. E no melhor caso, também não. Vamos dar uma olhada no diagnóstico geral lá em cima? Cenário de desistência ainda. Eita, tá difícil salvar. Vamos tentar mais uma coisinha aqui. Bora lá. Vamos voltar para a aba clientes. Chegando aqui na aba clientes, nós já mexemos então no preço, na recorrência. Não conseguimos ter ainda viabilidade. O que significa? Supondo que a gente já esgotou as possibilidades aqui e não tem mais o que mexer. Tudo que dava para aumentar um pouquinho eu já aumentei e não tem o que fazer. Tem como salvar alguma coisa ainda? Tem. Nós podemos ir na aba 5, porque lá são os investimentos. É o que nós vamos gastar para tornar isto real, a tua oportunidade de negócio real e poder colocar no mercado. Às vezes o investimento está muito alto. Então vamos ver lá e se dá para cortar alguma coisa. Quem sabe dá. Bora lá então. Já aqui na aba 5, olha o que nós temos. O custo total aqui em cima, ó. Ele está dando 304 mil. O que você tem que fazer agora? Você vai vir aqui, ó, nesta coluna de custo estimado e vai fazer uma análise de todos os itens e checar o que dá para cortar e se dá para cortar. Se você avaliar e não der para cortar absolutamente nada, eu recomendo realmente que você desista dessa oportunidade de negócio e pegue outra oportunidade, coloca na ferramenta e faça de novo as simulações. É rápido, gente. Para você fazer isso é muito rápido e está tudo automatizado. Então tá simples. Não acredite num negócio que você está vendo que já está falido. No papel está falido, quando você colocar no mercado vai ser igual ou até pior do que isso. Tá entendido? Avaliando então aqui as possibilidades. Vamos supor que aqui, ó, eu tenha um custo
de 100 mil reais e seja possível dar uma reduzida. Vamos supor que eu avaliei, vi outras possibilidades, fiz novas cotações no mercado, porque isso aqui é um item comprado, e eu consegui, por exemplo, reduzir isso em 30 mil. Então, de 100 vai passar para 70. É só você colocar aqui os 70 mil, ele automaticamente já recalcula para você aqui o custo total, e aí a gente pode, por exemplo, ir lá na aba 7 e verificar o resultado disso. Então, bora lá. Olha só, dei uma reduzidinha no investimento e ainda continua cenário de desistência. Certamente, quando você olhar ali embaixo, vai estar o mesmo cenário e não é viável. Francis, dá para tentar alguma coisa ainda? Olha, se você já veio na aba clientes, já mexeu tudo que era possível e real, que você teria possibilidade de conseguir, em termos de clientes, preço, recorrência. E você também veio aqui na aba 5, deu uma mexida, reduziu os custos e ainda não é possível, o cenário geral até de desistência, pare. Ah, Francis, mas eu posso vir aqui na abinha 6 dos riscos? Olha só, tem bastante risco, 180 mil, e cortar os riscos, eu vim aqui ignorar, por exemplo, dizer que não vai acontecer. Olha, pare, não faça isso. Risco é alguma coisa que está fora do nosso controle. Lembra quando nós fizemos o módulo aqui e eu disse para vocês que normalmente os riscos eles estão do portão da empresa para fora, do portão da tua casa para fora? Nós não temos gerência, são variáveis que vão se somando e acontece aquela situação problema. Então a única coisa que você não vai mexer é tirar risco daqui. Ou reduz um pouco aí. Não, isso você não faz. Você vai mexer na aba clientes, se for possível, ótimo, ou na aba planejamento. Aqui não mexe. Entendido isso, vamos voltar lá para o nosso cenário. Então, nesta situação, não vamos fazer. Infelizmente, o negócio não dá para salvar. Todos os indicadores aqui não são favoráveis. Você deve desistir da oportunidade de negócio. Você está vendo, gente, a riqueza e a facilidade que é você simular se o teu negócio é bom ou não em termos de grana? Essa é a maravilha do Prospera Mais. Ele consegue te dar toda essa serenidade, todas as simulações de uma maneira fácil, direta e objetiva, com poucos cliques e mudando as coisas que são importantes. Então, com poucos cliques, a ferramenta te dá a possibilidade de você simular e entender se realmente vale colocar no mercado ou não. Isto é o Prospera Mais. Espero que você tenha entendido. Caso, gente, ficou alguma dúvida sobre algum detalhe, volta, assiste de novo o vídeo, porque você tem que entender como tomar a melhor decisão. Aqui tá simples, tá fácil, tem as caretinhas, tem o meu diagnóstico, tá tudo automatizado. E você tem que ter clareza nisso para tomar sempre a melhor decisão. Para finalizar, nunca, jamais, com um cenário como este, dizendo para você desistir, você avança e coloca. Se você fizer isso, você vai se afundar em dívida e vai cair na estatística de pessoas, empresas que quebram, que é a grande maioria, que dá quase 80% delas. Tá entendido? Eu criei o Prospera Mais para você ser os 20%, que tem sucesso, porque você não precisa pagar para ver. Você pode avaliar tudo aqui antes de tomar a melhor decisão. E a melhor decisão é sempre aquela que vem grana para o seu bolso. Cálculos financeiros, então, finalizados, entendidos os conceitos. Caso você tenha ainda alguma dúvida sobre os indicadores financeiros, revisite esse material, olhe nos detalhes, também dá uma checada no material de apoio, porque lá está explicado todos os detalhes, como funciona cada um, até para que você consiga fazer cada vez melhor uma avaliação financeira e tomar a melhor decisão para os seus negócios. Então, voltaremos agora para o material de apoio. Bora lá. De volta ao material de apoio, vamos dar sequência. A ferramenta ainda conta com uma última aba, que é o relatório. Este relatório tem um sumário executivo com todas as informações que nós viemos preenchendo desde o módulo 1. E agora ela consolida, te dando uma visão geral da sua oportunidade de negócio. Exatamente isso. Para você não ter que ficar entrando de aba em aba, olhando os detalhes, a ferramenta já consolida tudo isso para você em um relatório. Então, bora lá para você checar todos os detalhes e verificar, desde o módulo 1 até o módulo 7, quem é você, quais são os pontos importantes e as variáveis aí que levam ao sucesso. Já no relatório, então, vamos dar uma olhada o que é que ele nos traz de informação. A primeira coisa, ele mostra para você o teu nível de empreendedor do Prospera Mais. Abaixo você tem aqui o diagnóstico, aqui ao lado as principais habilidades que você tem, aqui os seus pontos fortes, aqui ele vai te dar qual é a tua aptidão, o que ela significa. Também ele coloca aqui para você qual é a melhor oportunidade de negócio para você trabalhar com ela. Avançando, gera para você aqui a lista de valor com o MVP e também te traz um diagnóstico sobre esses itens de entrega de valor e próprio MVP. Avançando, aqui embaixo nós temos então o diagnóstico financeiro, que justamente como nós simulamos, que a gente acabou de ir lá e simular,
não é viável. Esse é o cenário da desistência, porque está bem ruim, infelizmente não rolou. Mas a vida é assim, nem sempre uma oportunidade de negócio a gente coloca para frente. E é ótimo, porque nós não tivemos que pagar para ver. A gente consegue simular todas essas variáveis e tomar a melhor decisão no papel. Gastamos praticamente nada. Aqui ele dá para você um orientativo financeiro, que é justamente, ele vai trazer... Lembra que nós preenchemos lá a TMA e preenchemos também qual é o valor de lucro que você queria mensal? Agora ele traz aqui para você e vai te dar uma ideia, já juntando todas essas variáveis de quanto você vai ganhar, se vai ganhar ou não. Olhando aqui o feedback, ele mostra que você não vai ganhar nada, porque o cenário é de desistência. Se fosse positivo, isso ficaria verdinho, a carinha está feliz e você teria uma segurança de colocar o negócio para rodar, porque a chance de sucesso é altíssima. Bacana, né? Avançando. Aqui ele traz para você todos os itens da avaliação de mercado, que nós já revisitamos lá, o passo 4, nas avaliações que eu acabei de mostrar para vocês. Aqui ele vai trazer para você o planejamento com o MVP, já com as datas, os custos, com o risco, quantidade de dias úteis, quantidade de dias corridos, para a gente ter uma noção. Aqui ele detalha a parte de riscos, e se tivesse algum problema na gestão de riscos, ia ter um alerta para você, que também tem lá na aba, ele traz o mesmo alerta aqui. E para finalizar com chave de ouro, ele traz toda a avaliação financeira detalhada e com os descritivos aqui para você, ó, tomar a melhor decisão. Lembra que sempre a gente toma decisão com base no cenário mais provável. Relembrando, o pior cenário tem que ser negativo ou zero, o mais provável tem que ser um cenário realístico, com valores reais e uma lucratividade dentro daquilo que é esperado, como algo que é factível em termos de mercado, e no melhor caso eu posso até ter uma lucratividade alta, não tem problema. Então, se no pior cenário está ok, no mais provável está ok, e também no melhor caso está ok, faça, coloque no mercado, porque a chance de sucesso é praticamente certa. Este, então, é o Prospera Mais. Aqui a gente fecha, então, podemos dizer com chave de ouro, certo ou não? A nossa ferramenta, todos os ensinamentos para você, e agora você tem uma ferramenta poderosíssima para mudar a tua vida. Voltemos então lá para o nosso material de apoio. Já de volta aqui no nosso material de apoio, agora é a hora da decisão. Provavelmente, se você ao longo dos 7 módulos já foi pegando as minhas explicações e já foi simulando a sua oportunidade de negócio na ferramenta, está tudo pronto e você já deve ter até tomado a sua decisão. Se você assistiu tudo e agora vai colocar a mão na massa e interagir com a ferramenta, não tem problema. Faça as interações, se tiver dúvida, vem aqui para os vídeos e chegue na decisão. Bom, quais são os próximos passos? Se você decidir que vai colocar esse negócio para rodar, vale muito a pena assistir os módulos bônus, em especial o módulo que trata do Google Ads. Eu preparei para vocês uma ferramenta que vai fazer toda a parte de avaliação e ajuda e descrição para você do título e também dos dizeres que você tem que colocar para atrair o público quando você fizer tráfego pago lá no Google Ads. Já preparei uma ferramenta maravilhosa, ela também está no anexo aqui do módulo 7, baixa ela, também tem um vídeo explicativo de como que faz cada item lá, então você vai ver que espetacular que é. Perceba, tudo que nós fazemos aqui dentro da metodologia do Prospera Mais é algo profissional, é algo testado, é algo que se comunica uma coisa com a outra, é algo que agiliza e evita erro, engano, não sabia, para que você tenha sempre a maior chance de sucesso. Avançando então. E chegou a hora do desfecho final. Agora é a hora de você prosperar. Ao longo dos módulos, você adquiriu um conhecimento muito legal, um conhecimento muito diferenciado, que nós podemos comparar esse conhecimento que está super condensado, direto no ponto e com ferramentas para você utilizar, podemos comparar sim com um curso de pós-graduação em MBA e empreendedorismo. Eu garanto isso para você. Eu dou aula nessas escolas, eu sei como funciona e eu condensei para tornar rápido, eficiente e eficaz, para que você consiga aprender logo e colocar isso no mercado. E, logicamente, o custo que você está tendo aqui quando você adquiriu essa ferramenta é mínimo, é ínfimo com relação ao que você gastaria para aprender tudo isso no mercado. Eu entendo e eu sei que é importante a gente começar pequeno. Por isso que eu criei essa ferramenta, gravei todos esses vídeos, desenvolvi toda essa sistemática, peguei todos os conhecimentos que eu adquiri ao longo do tempo, também a minha experiência, e transformei tudo isso em uma ferramenta que vai prosperar você. Você hoje é aquele 1% ou até menos de 1% da população brasileira que tem competência para fazer um plano de desenvolvimento de um novo negócio.
Sinta-se honrado, honrada, parabéns para você, porque você chegou lá. Esse conteúdo vai te levar muito longe. E agora eu quero fazer um convite. Na verdade, não é um convite, não. Na verdade, eu estou me convidando. Se você usar o método e abrir uma empresa, criar um negócio, me convida. Se eu tiver disponibilidade e agenda, eu vou ter muito prazer em ir pessoalmente no teu negócio para brindar com você, para prestigiar e para te dar os parabéns por ter acreditado no método, por ter feito direitinho e ter colocado o negócio para rodar e tá ganhando dinheiro. Isso para mim vai ser uma satisfação e é um privilégio poder fazer parte da tua vida e dos teus negócios. Sucesso, sorte e conte sempre comigo e com o Prospera Mais. Estamos à disposição, revisite os módulos, veja. Se você tiver dúvida no grupo nosso lá do WhatsApp, você pode tirar essas dúvidas. Lembra que esse material é vitalício e ele vai ser continuamente atualizado. Sorte e sucesso para todos nós e até uma próxima oportunidade. Valeu, tchau!